Fala galera, vamos falar do Fluminense estreando no Campeonato Brasileiro, estreando com vitória. O time do Fluminense jogando no Independência contra a equipe do América Mineiro. O Fluminense consegue uma vitória muito boa, 3-0 contra a equipe do América Mineiro do técnico Wagner Mancini. Apesar do Cano ter perdido um pênalti, a equipe do Fluminense mesmo assim consegue uma vitória elástica, né? 3-0, Fluminense nesse exato momento é líder do Campeonato Brasileiro, né? E é isso aí, o Fluminense jogando fora de casa e vencendo mais uma partida. E vamos acompanhar o Sport Center falando tudo sobre esse jogo aí entre o América Mineiro e o Fluminense, galera. Lembrando, né, passar os gols aqui, os gols foram do Cano, John Kennedy e Lele estreando aí com o Fluminense, já marcando o gol, né? O jogador que foi artilheiro aí pela equipe do Volta Redonda, galera. Lembrando, eu vou deixar o link na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Mostrar como é que foi o Fluminense e América. O Fluminense venceu por 3-0. Começa o Campeonato Brasileiro muito bem. A gente mostra os melhores momentos para vocês. Sabe quem fez gol? Primeiro gol foi o Cano. Ele abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo. Depois e ele desperdiçou ainda um pênalti quando estava 0-0. Aí o John Kennedy ampliou e depois o Lele fez o terceiro, 3-0, Ginhode. 3-0, né? Um 3-0 conquistado todo no segundo tempo, porque foi um segundo tempo de predomínio completo do Fluminense. Primeiro tempo não foi assim, o América jogou até melhor, criou mais chances. A gente lembra, né? Um Fluminense misto, um Fluminense com, a gente pode dizer, sei lá, 4 reservas ali em relação ao seu time principal. Mas que no segundo tempo, com as mudanças, principalmente a entrada do Lele, cresceu demais de produção e venceu de maneira justa, porque de fato na segunda etapa foi muito superior. Eu acho muito importante, Marcela, para o Fluminense vencer essa partida do jeito que venceu. O que quer dizer isso? Com time misto, com gol do Kennedy, com o show do Lele. Porque o Fluminense vai precisar demais disso, vai precisar demais dos garotos, vai precisar demais dos seus reservas para conseguir brigar em todas as frentes. Né? Que o time titular do Fluminense joga demais, ninguém discute. Mas para brigar nas 3 frentes vai ter que rodar mais do que rodou no ano passado. Hoje rodou. E não só rodou, como venceu o jogo na hora que fez as mudanças no segundo tempo. E ainda a gente viu, né? O Cano perdeu um pênalti antes de fazer o primeiro. Pois é, perdeu o pênalti de Djalma. Mas aí depois ele marca o dele. Impressionante o que o Cano marca de gol. Se tornou o segundo maior artilheiro do Fluminense neste século. Se igualou, então, agora ao Magno Alves. Agora, quando a gente olha o Fluminense começando o Campeonato Brasileiro desse jeito, é para dar aquele recado, ô Djalma? Tipo, se liga que a gente vem com tudo? Sem dúvida alguma, Marcela. Esse time do Fluminense, ele não é mais aquele time que no ano passado a gente não esperava dele tão bem no Brasileiro, chegou esse ano. Eu acho que ele já entra no Brasileiro com outros olhos. É um time que, na minha opinião, junto com o Palmeiras, são os 2 mais sólidos do Brasil hoje. E vem jogando um grande futebol. Eu sempre fico com aquele senão em relação às equipes do Diniz, né? Porque você vê no primeiro tempo, o Cano estava dentro da pequena área, defensiva, erra um passe e quase leva o gol. De repente, um jogo começa 1-0 para o América, já muda toda a história. Mas, sem dúvida alguma, essa é a filosofia do Diniz, ele não vai mudar, ele tem que se... Eu acho sempre que tem que ajustar um pouco para não arriscar tanto, mas esse time do Fluminense, ele está muito sólido. Você vê que hoje não jogou com os titulares todos, mas esse menino, o John Kennedy, que foi muito bem jogando aqui o Campeonato Paulista, se eu não me engano foi pela Ferroviária, se destacou, retornou ao Fluminense, e outros jogadores de muita qualidade desse grupo. Acho que o Fluminense é um dos candidatos ao título. Eu acho que o Fluminense vem jogando muito bem e ganhar fora de casa do América, que é uma boa equipe, 3-0 é um belo cartão de visitas que o Fluminense dá aí no início do Brasileiro. Nath, tá aí então os números, a frieza dos números. Você também fazer a
na análise, a gente fez a diferença ali de primeiro e segundo tempo, porque foi no segundo tempo que o Fluminense consegue marcar os seus 3 gols, né? Então, posse de bola 56-44 é até mais do que no segundo tempo, né? Em relação à posse de bola. Produtiva, né? Mas foi muito mais produtivo no segundo tempo. Chutes, 11, o América foi melhor, 3 apenas do Fluminense, 2 no alvo, 1 apenas do Fluminense, grandes chances 3-1, nenhum gol marcado nesse primeiro tempo. Aí no segundo tempo, aí os chutes no alvo, 6 do América, não teve nenhum no alvo, e o Fluminense subiu de 3 para 12 chutes no segundo tempo e 7 no alvo. Realmente é muita diferença, né? Grandes chances, 5 para o Fluminense, 1 apenas para o América, e aí os 3 gols marcados do Fluminense. O trabalho do Diniz, ele cresce muito no equilíbrio que ele encontra, que ele não tinha em outros trabalhos defensivos. Ele conseguiu hoje, com a saída de bola, com a qualidade que tem seus jogadores, dar um equilíbrio que pouco ele conseguiu nos clubes que ele tinha passado antes do Fluminense nessa temporada. Final da temporada passada ainda tinha ali, patinava um pouco em alguns jogos, agora ele consegue deixar um equilíbrio muito maior. É um time muito mais equilibrado, é um time que oferece a ele uma qualidade técnica que ele precisa para a ideia de jogo dele. E o Fluminense está respondendo dentro de campo. Foi uma grande partida do Fluminense, os 45 minutos. Fazer que nem o Diniz gosta de dividir. Verdade. Primeiro tempo empatou, o segundo tempo ganhou. Então, mas foi um segundo tempo realmente do Fluminense que a gente espera muito para essa temporada. Sim. Quem é o jogador do Fluminense que consegue dar esse equilíbrio que o Diniz não teve em outras equipes? Eu não acho que seja um jogador, né? Eu acho que se eu tiver que citar um jogador que para mim é monstruoso no time do Fluminense do ponto de vista defensivo, é o André. Certo. Eu acho que ele é um volante, mas não é só do ponto de vista defensivo, né? Ele marca muito, ele rouba muitas bolas, mas também tem qualidade. Eu acho o André, assim, um jogador excepcional. Mas eu acho que aí tem um pouco a ver com o amadurecimento também, com a precaução que em alguns casos o time passou a ter e, sobretudo, ao empenho do time todo, né? Então, acho que corre por ele. Exatamente. Tá todo mundo correndo o tempo todo para roubar a bola, onde quer que seja. Quer dizer, você não se defende só lá atrás. Você se defende na frente, quando você faz de tudo para roubar a bola do teu adversário, quando o adversário tem a posse de bola. Então, eu acho que isso deu... Fala, Djalma. Não, assim, e não em cima disso que você está falando, Jean, ressaltar também que um dos motivos disso pode ser também a melhor equipe de qualidade técnica que o Diniz trabalhou na sua carreira toda é essa. Porque o seu trabalho, sua filosofia, seu método de jogo é muito pautada em qualidade técnica, em toque de bola. Então, quando você tem esses jogadores com mais qualidade, as coisas ficam mais fáceis. Eu acho que isso é o que acontece, porque esse grupo do Fluminense, tecnicamente, ele é muito qualificado. Pois a gente pode citar vários nomes, né? Aí tem o Ganso, que voltou a jogar, né? Desde a temporada passada, mas continua. E foi, por algum momento, um jogador que ninguém sabia mais o que poderia acontecer com a carreira dele. Mas sabe, Djalma, e eu queria que você falasse também, eu acho que o Arias também é esse jogador. Esse jogador que o Diniz sentia falta também em outras equipes. Marcela, assim, eu acho o Arias o melhor jogador do Fluminense. É impressionante, uma equipe que tem Ganso, tem Marcelo, tem o André que joga muito, o Cano artilheiro, enfim, o jogador... Mas o Arias, eu acho que ele é um jogador assim, acima da média, porque é um jogador de velocidade, de qualidade técnica, bate bem na bola, córner, falta, cruzamentos... Ou seja, é um jogador acima da média do que nós temos hoje aqui no Brasil. Até não é muito falado, mas dentro desse conjunto muito bem organizado do Diniz, que serve o Cano toda hora, acaba que o Cano se destaca mais porque faz muitos gols. Eu acho o Arias um jogador impressionante. Assim, eu acho que todo time aqui no Brasil gostaria de ter um jogador como o Arias. E você vê que é engraçado, né? Porque o Djalma citou vários nomes na sequência e nenhum tem nada a ver com o outro. Do ponto de vista de característica. Então o Ganso é um jogador mais cerebral, um meia mais lento, mas muito técnico. O Arias, que é o jogador agudo de lado de campo, de beirada. O André, de quem a gente já falou. Então o Cano, que é o fazedor de gols, são todos... O Marcelo. E a gente podia citar o Keno, o Nino, né? São jogadores muito importantes. Realmente, assim, é um Diniz que está muito bem servido. Então, mas a questão do bem servido, por isso que eu ressalto, para mim o importante demais do jogo de hoje foi conseguir vencer
mudando o time, mudando pelo menos 4 titulares em relação àquela equipe que a gente sabe que é a equipe ideal do Diniz, e depois usando caras que ainda vieram do banco, né? Que não começaram nesse time misto, mas principalmente o Lelê, acho que teve uma participação enorme na vitória do Fluminense, e o Fluminense vai precisar muito disso. Porque o Calçade sempre destacava na temporada passada o quanto o Diniz mudava menos do que os outros, né? O Fluminense é um time que talvez tenha rodado menos e talvez tenha sentido um pouco isso na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, se encontrar alternativas para poder jogar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, ele vai conseguir manter esse mesmo nível, e mantendo o mesmo nível que a gente tem visto do time principal do Fluminense, aí você vai brigar em todas as frentes, realmente. Mas aí, a gente pode falar do Alexander também, né? É muito bom. Não, até sério, o Samuel Xavier. O Samuel Xavier. Ou seja, a gente passou por todos. A gente acabou a citar toda a equipe do Fluminense. Não, mas essa questão da qualidade técnica do elenco e de correr pelo Diniz passa muito pela assimilação do trabalho dele. Os jogadores entenderam que isso dá certo, acreditam naquilo que ele propõe. E aí as coisas se tornam muito mais orgânicas, né? O Fluminense hoje é um time mais... É muito bom de ver jogar. É difícil ver um jogo ruim dessa temporada do Fluminense. Você olhar e falar, aqui o Fluminense foi muito mal. Sim. Não tem um jogo que o Fluminense, pelo menos uma parte do jogo, não tenha tido aquele brilho que a gente espera de um futebol que envolve, que troca, que acelera, desacelera. E é muito característica do Diniz. Pois é, e aí tem também o Pirani que entrou, né? E tem o John Kennedy, que a gente já citou aqui, o Djalma já falou também, e que foi autor do segundo gol da partida de hoje. A gente tem números do John Kennedy para mostrar para vocês, fãs de esportes, e a gente fala também um pouquinho sobre isso. Vamos lá, então. Ele, em 90 minutos, fez um gol, né? 3 chutes, ficou ali em segundo no ranking do time. 3 chutes certos também, 6 ações na área rival e 11 duelos vencidos. Você estava falando da importância do John Kennedy também ter essa boa partida, porque o Diniz vai precisar muito dele. E aí, a gente olhando no ranking do time, a gente já consegue notar a importância dele nessa partida, Jean. E acho que você falava, né, da confiança quando você citou o Lopes e o Endrick no caso do Palmeiras, e acho que para esse caso a confiança ela é ainda mais importante, porque nós estamos falando de um jogador de apenas 20 anos, sem passagem por grandes clubes do futebol brasileiro. Então ele vem da Ferroviária para vestir diretamente a camisa do Fluminense, né? É algo muito grande, é algo que muitas vezes os jogadores sentem, isso não dá para negar, né? Quantos grandes jogadores a gente já viu atuarem com camisas de times menores, fazendo grandes atuações, e na hora que vestem uma camisa maior, um clube de mais torcida, acabam caindo demais, sentindo a pressão. Não é a impressão que a gente tem por essa partida que ele fez hoje. E repito, assim, acho que o Kennedy, e não só ele, né? Acho que você falou do Pirani, você tem o Lima também, que já vem sendo importante, que tem sido uma peça fundamental. O Lelê, que fez o que fez hoje, talvez o grande nome da vitória do Fluminense. Então vai ser importante demais para o Fluminense fazer com que os jovens entreguem aquilo que o Diniz espera deles. Se assim for, repito, é um time para brigar em todas as frentes. E é o John Kennedy que entra para substituir o Arias, inclusive, viu, Djalma? Ou seja, além disso, ainda tem essa responsabilidade. Vai lá, meu filho, vai substituir o Arias. Marcelo, eu acho que o grande achado do Fluminense para esse ano tem sido isso, né? Eu tive a oportunidade de ver o Campeonato Carioca aqui, alguns jogos do Volta Redonda. Esse Lelê é um excelente atacante, o John Kennedy retorna para o Fluminense. Se eu não me engano, ele é da base do Fluminense, ele foi emprestado ao Ferroviária, se eu não me engano. O que não tinha muito no ano passado. Eu acho que por isso, no ano passado, o Diniz não fazia tanta rotação, porque não tinha tantas opções. Hoje você vê, coloca esse menino muita qualidade para jogar, sofreu pênalti, fez gol, entrou o Lelê, fez gol. Então, assim, eu acho que o Pirani, ou seja, tem várias opções nesse elenco do Fluminense que, de repente, no ano passado não tinha. Então, isso faz com que o Fluminense se consolide e fique mais forte ainda
até porque o Fluminense está em várias competições, né? Não está só disputando o Brasileiro. Então, mais do que necessário, né, aumentar esse grupo, mas com qualidade, com jogadores que, por exemplo, no jogo de hoje, você não tem o melhor jogador, na minha opinião, o Arias, e o John Kennedy e o Lelê jogaram muito bem, como se não tivesse sem o Arias. Então, assim, acho que o Fluminense foi o grande achado dessa temporada, contratar jogadores não para o seu time titular, mas para compor e entrar no decorrer do jogo. Pois é, isso mesmo, é um jogador formado pelo Fluminense que foi emprestado, então, a Ferroviária aqui de São Paulo, e agora volta para o Fluminense, Nath. Jogador importantíssimo, né, para a composição. A gente está falando tanto de um calendário tão ainda mal organizado, né? Muitos jogos, muitas competições, viagens, sabe? A questão da geografia, que também não ajuda muito. Você vai viajar para Libertadores, volta, tem jogo, você fica pulando, e é importante você ter um elenco como esse. O George, ele traz muito bem essa questão. Eu acho que o principal para a vitória do Fluminense hoje é pensar que ele tem um elenco além dos 11 jogadores, porque a gente sabe que tem muitos times que tem aqueles 11 fechados. Quando tem que substituir, a coisa não acontece, não roda tanto. No Fluminense aconteceu. Galera, isso aí, com o Fluminense, né, se o Fernando Diniz conseguir encaixar essa rotação aí com os jogadores mais jovens para poder tá jogando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, eu acredito que o time do Fluminense tem grande chance de conseguir um título de grande expressão, né, já que o Fluminense só venceu lá em 2012 lá o Campeonato Brasileiro, depois disso não conseguiu nenhum título de grande expressão, mas esse ano eu acredito que, pelo jeito que o Fluminense tem jogado, se conseguir se manter esse futebol, a equipe do Fluminense vai conseguir ir muito longe nas competições, né? Uma equipe que é sim hoje favorita ao título do Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras. Temos também o Atlético Mineiro também, que está vindo muito forte esse ano, né? E é isso aí, a garotada do Fluminense entrando e dando conta do recado, fazendo gols, né? E o próximo compromisso agora do Fluminense vai voltar a campo na próxima terça-feira, vai jogar no Maracanã, vai jogar contra o The Strongest da Bolívia, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, né? E lembrando, né, e a equipe do América Mineiro também joga também pela Sul-Americana, vai enfrentar o Defensa e Justiça, partida marcada para a próxima quarta-feira, 9 horas da noite. Derrota muito ruim para a equipe do América Mineiro, já iniciando o Campeonato Brasileiro com uma derrota jogando em casa é ruim. A equipe do América tem muitas competições aí para disputar, né, e por isso fica um pouco complicado aí conseguir manter um bom nível em todas as competições. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, vou ficando por aqui, valeu, fui, nos vemos aí no próximo vídeo.